paz. Queridos, a paz do Senhor, boa noite. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Amém. Quem quer a bênção do Senhor diz amém. Glória a Deus. Queridos, ontem nós estivemos ali na escola de cadetes. Escola de cadetes. Nós fomos, já eram umas 9h30. Coisa mais linda, vocês não têm noção do quão bom é estar ali. Muitos cristãos estão envolvidos nesse movimento, muitos. Nós conversamos no MFI com algum pessoal de Brasília, Goiânia, está lotadérrimo lá. E eles ficam se revezando. E o movimento está grande, a mídia não fala nada, mas o movimento é muito grande. Nós continuamos orando. Amém? Hoje eu quero falar sobre projeto de vida. É um tema que eu quero pregar na primeira semana, a primeira vez que eu pregar em janeiro, eu quero falar sobre projeto de vida e explicar para vocês como isso funciona. E na última vez que eu pregar, agora em dezembro, eu vou falar sobre o jejum e o que isso pode afetar a nossa vida, como isso pode afetar nossa família, a nossa cidade e o Brasil também. Mas hoje eu quero pedir para vocês abrirem no livro de João, capítulo 6. E antes de começarmos a leitura, eu quero orar com você. Senhor, nós pedimos que nessa noite o Senhor receba a glória, o louvor, a exaltação, tudo vem do Senhor. O coração de cada um está nas tuas mãos. O nosso coração está nas tuas mãos e nós consagramos esse momento ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja falando conosco. E o Senhor conhece o solo do coração de cada um. Que a boa semente seja plantada em boa terra e que teu Espírito faça grande obra, Pai, de fazer produzir a 100 por 1. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aqui, esse texto é sobre a primeira multiplicação dos pães, ok? Eu vou começar lendo com vocês. Where's Bruno and Camila? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Verso 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que queria fazer. Aqui eu vou dar uma paradinha e a gente ir comentando um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse lugar. Quando aqui o texto em grego, a tradução original dela, quando fala grande multidão, é porque era muito grande mesmo, era muita gente. Provavelmente aqui estava se reunindo o número de pessoas mais elevado que acompanhava Jesus, que seguia Jesus por onde quer que ele ia. E seguia quer dizer que eles iam para onde Jesus ia. Jesus vai para uma cidade, eles vão atrás. Vai para outra, eles vão atrás. Onde Jesus ia, eles iam atrás. E quando fala grande multidão, é porque era muita gente mesmo. E aí eles se sentam na relva e Jesus levanta os olhos. Quando faz essa menção, levanta os olhos, quer dizer que Jesus estava sentado na relva, reclinado, que era o costume judaico, a forma deles ficarem. Ele estava reclinado na relva e ele levanta os olhos e ele vê vindo uma grande multidão mesmo. E ele pergunta:
que nós vamos fazer? Como nós vamos sustentar essas pessoas agora? Mas ele já sabia o que ia fazer. Então, no verso 7, Filipe lhe responde: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O denário era o salário de um dia, era um tipo de, mais ou menos o tamanho de uma pedra de dominó, mais ou menos. E era um dinheiro que as pessoas que trabalhavam recebiam pelo salário de um dia, era o salário de um dia. Então, Filipe responde: 200 denários não daria para comprar pão suficiente para essas pessoas. Ou seja, 200 dias de trabalho. 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí, quando a gente fala 5 pães e 2 peixinhos, você tem uma ideia assim que seria 5 bengalas. Depende de como você chama. 5 filões de pães. Não. O pão, nessa época, era mais ou menos do tamanho de uma bolacha dessas. Eu estava pensando, o nome dessa bolacha que vem com chocolatinho em cima. Cookie. Do tamanho de cookie. Era, o Mateus já lambeu os beiços. Era do tamanho de cookies. E esse rapaz era uma criança. No original aqui, era uma criança. Ele tinha 5 pães. Desse tipo de pães. Não era um pão enorme, mesmo se fosse, mas era desse tipo de pães. E 2 peixinhos. A palavra também no original se refere a um peixe que não era do tamanho de pensa num peixe grande, era de um tamanho mais ou menos de um lambari. Um peixe pequeno, que são 2 peixinhos, que ele ia usar, normalmente eles usavam para colocar no meio dos 2 pães e fazer um lanchinho com isso. Então imagina o tamanho dos peixinhos. Você imagina o tamanho dos pães e imagina o tamanho dos peixinhos, certo? E no verso 10 diz assim: disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E a palavra para homens no original grego se referia a pais de famílias. Pais de famílias. Então imagina que seria 5.000 famílias. Em torno de 5.000 famílias. E a família judaica, principalmente nessa época, entendia que filhos era sinal de honra, de bênção do Senhor. E normalmente eles tinham entre 10 filhos. Mais ou menos 10 filhos. E agora, vamos imaginar que não fossem 10, mas fossem 5 filhos. Agora imagina o número de pessoas que tinha nesse lugar. Verso 11, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Verso 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Em alguns tem essa mesma multiplicação dos pães, tem em Mateus, Marcos, Lucas e João. E a ideia de eles se satisfazerem é mais ou menos como no dia na ceia de Ano Novo, que você come a noite inteira, até não aguentar mais. Você está saciado. Quando termina, eu pelo menos em 2021 para 2022, todos os quilos que eu tinha perdido durante o ano, eu ganhei no final do ano. No Natal e no Ano Novo. Que miséria. Ganhei tudo de volta. Aqui, quando fala de estarem saciados, a ideia é mais ou menos essa. Que eles estavam muito satisfeitos. E aí, juntaram 12 cestos. Se você segue a leitura, mais para frente, os discípulos, Jesus está conversando com os discípulos, e a ideia que dá é que não foram os discípulos que levaram esses cestos para casa, certo?
E eu quero conversar com vocês um pouquinho esta noite sobre projeto de vida. Obrigada, meus queridos. Muito obrigada. O espírito de prosperidade, queridos, vai muito além de dinheiro. Quando nós falamos em prosperidade, a ideia é muito além de dinheiro. Tem a ver com tudo que diz e a respeito de riqueza, de abundância, de tudo. Dinheiro é só um dos itens. Então você pode ter próspero na saúde, próspero na família, próspero no trabalho, próspero em todas as áreas. E quando Deus se envolve na sua vida, Ele quer que você tenha uma vida ilimitada. O projeto de Deus, segundo a palavra de Deus, é que nós tenhamos vidas ilimitadas, sobrenaturais. Se Deus tem esse projeto para nós, então por que nós não vivemos? A maioria dos cristãos não vive essa vida ilimitada. Não vive essa vida sobrenatural. Por quê? E eu não sei se isso, às vezes, vem para você um questionamento. Se veio durante esse ano, em alguma área, seja financeira, seja familiar, seja em qualquer coisa. Comece a se questionar, por quê? Por quê? Por que não é assim comigo? E lá em Josué capítulo 1, liga essa prosperidade a você seguir ao Senhor, a você seguir a Deus sem se desviar. Josué capítulo 1 diz, sem você se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quando fala se desviar para a esquerda, fala de você ir para longe da palavra de Deus. Quando fala de você se desviar para a direita, fala de você se tornar uma pessoa religiosa apenas, ter um espírito de religiosidade apenas, sem relacionamento com Deus. E o projeto de Deus é que nós sejamos como imãs. Quem brincava com imã quando era criança? Você brincava e ficava imantado aquele metal e você ficava brincando com aquilo. E a ideia de Deus é que nós sejamos como imã de dinheiro, como imã para alcançar as bênçãos. Tanto que em Deuteronômio 28 diz, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Deuteronômio 28 fala isso, que nós sejamos como um imã para as bênçãos de Deus. Se você segue a Deus, aqui no capítulo, João capítulo 6, verso 33, diz, buscar-me-eis, não é isso, 6,33, buscai ao Senhor, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. A primeira condição é você buscar ao Senhor e todas essas coisas te serão acrescentadas. E nós precisamos entender o que é esse negócio de buscar ao Senhor, a ponto de todas essas coisas nos serem acrescentadas. Segundo, você precisa aprender a doar sem medo, com responsabilidade e sem medo. E uma coisa que eu quero desafiar vocês, vamos chegando aí o final do ano, e final do ano é quando se fala em festas, e eu quero que você comece a se preparar para você estar sendo tão abençoado, mas tão abençoado que isso comece a transbordar para outras pessoas, que você descubra famílias que não vão poder ter uma ceia de Natal, que não vão poder ter brinquedos, que não vão poder ter coisas, para que você possa ajudar, transbordar na vida delas. Então, primeiro, você precisa seguir a Deus. Segundo, você precisa aprender a doar sem medo, com responsabilidade, mas sem medo, ser um doador louco, que eu falei na última vez que eu preguei aqui. E Deus quer usar você como um canal de bênçãos para muitas pessoas.
muitas pessoas que precisam de socorro e vão poder alcançar este socorro através da tua vida. Deus quer usar, Ele não vai fazer chover dinheiro do céu, Ele não vai fazer chover recursos dos céus, mas Ele procura pessoas que estejam se qualificando para serem esses abençoadores. E você pode dizer, esse sou eu, pode contar comigo, Senhor. Neste final de ano eu quero viver de uma forma que eu vou sobejar a ponto de pessoas poderem ser socorridas através da minha vida. As pessoas que não estão recebendo o sobrenatural de Deus porque não estão organizando, não estão se organizando, não estão fazendo preparativos para isso. Aqui, nesse capítulo, não fala dessa forma, mas no livro de Marcos, diz que os discípulos separaram aqueles 5.000 mais as suas famílias em grupos. Jesus falou, separem grupos. Então ele falou, façam-se assentar na relva, na grama, em grupos de 100 e em grupos de 50. Agora vamos viajar um pouquinho na história. Pensa nos discípulos, se eles fossem meio incrédulos, que ali era um começo ainda, se eles fossem, o que o chefe vai fazer agora? O que ele vai aprontar agora? Eu sempre cito aqui The Chosen, porque é mais ou menos assim que eles eram no começo. Mas se eles fossem homens cheios de fé, já falando, a gente sabe o que ele faz, a gente já sabe do que ele é capaz, e eles falam assim, muito bem, gente, galera, estão se organizando todo mundo. Eles vão falar, como que a gente vai distribuir esse negócio agora? E agora se um entrar na fila 2 vezes, como é que vai ser? Tem aqueles mais gulosos, né, que vão querer entrar 4, 5 vezes. Você conhece alguém assim? Mas eles falaram, separa em grupos de 100 e em grupos de 50. Eles organizaram a situação para que tudo pudesse ser distribuído e todos pudessem se fartar com aquilo que estava sendo distribuído ali. Smith Wigglesworth é um dos homens um dos heróis da fé que eu mais amo, era o herói da fé do nado. E ele diz que a fé é um ato. A fé, querido, não é você falar apenas. A fé é um ato. E ele diz que Deus passa por cima de 1 milhão de pessoas para alcançar uma pessoa que crê. Pensa comigo assim. Pode ser que 1 milhão de pessoas aqui em Sumaré não sejam atendidas, embora tenha só 250 mil. Mas pense em 1 milhão de pessoas não sendo atendidos naquilo que Ele quer. Mas Deus olha, aponta, aquela ali acredita. Eu vou passar por todos eles e vou alcançar ela porque ela crê. Deus passa por cima de 1 milhão de pessoas para alcançar alguém que crê. Você pode dizer, então, eu vou aprender. Porque nesse ano eu trouxe uma sequência. O Ronaldo na viagem perguntou para mim, Cal, a gente fez uma sequência sobre as portas, nós fizemos uma sequência sobre as tribos. Qual a sua sequência? Você não tem sequência? E eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta. Tenho. Tudo que eu trouxe de palavra esse ano foi preparando vocês para o que vai acontecer no ano que vem. Queridos, não vai ser com todos. Não é para todo mundo que vai ser bom. Não é para todo mundo no Brasil que as coisas vão ser boas. Mas para aqueles que aprenderem, esses vão desfrutar da abundância de Deus. Para aqueles que se posicionarem. Eu falei no começo do ano sobre as suas palavras, o que isso afeta a sua vida. E eu estava aconselhando uma pessoa, uma mulher, e ela falando... Eu entrei nesse buraco, ela teve depressão pós-parto e ela entrou num buraco muito grande. E ela disse, porque durante esse processo, a minha mãe dizia assim, não fala nada para não dar liberdade para o inimigo. Então ela não conversava com ninguém, nem com o marido, sobre aquilo que estava se passando com ela. E ela está cuidando daquelas criancinhas dela, dos bebês dela. Ela passou aquilo sozinha porque ela ouviu que se ela falasse alguma coisa... ia acontecer algo ruim. Só que estava acontecendo algo ruim com os pensamentos dela. Então eram os pensamentos para um lado e as palavras para o outro.
E o certo é os dois estarem aliançados, com o coração cheio da palavra. Eu falei sobre o ministério dos anjos e como eles trabalham por nós. Eu sei que tem pessoas que não acreditam nisso, mas desde o dia que eu falei, ninguém vai colocar mais lixo na lixeira da igreja, porque era um fuar quando nós chegávamos aqui de domingo. Vinha, parece que a vizinhança toda colocava lixo aqui, e cachorro rasgava, gato rasgava, catador rasgava, todo mundo rasgava. Quando a gente chegava aqui, estava aquela confusão. A partir de agora, nunca mais. Acabou. Tem uma sacola de lixo lá que o catador abriu, mas o saco está lá. Agora eu tenho que falar sobre os catadores. Deixar separadinho para os catadores, eles vão pegar só o que está separado. E aí eu vi lá embaixo, estava aquela bagunça, jogaram tudo lá, a prefeitura vem, arruma, daqui a pouco, 2 dias, já está uma confusão de novo. Mas os anjos fazem, porque eles têm um ministério. Também falei sobre a honra, o que a honra faz com a nossa vida e o que a desonra traz para a nossa vida. Falei sobre orgulho, sobre família poderosa, sobre sermos conhecidos como carvalhos de justiça, sobre seguirmos ao Senhor e o que isso traz para a nossa vida. E hoje é projeto de vida, porque nós estamos no final do ano já, e eu sempre trago uma palavra em outubro que diz o seguinte: ainda dá tempo de acontecer algo extraordinário até 31 de dezembro, mas isso é para aqueles que entrarem na carruagem das bênçãos do Senhor, aprenderem, se posicionarem, tomarem uma atitude, e vai acontecer. Então, como você pode se preparar? O que você pode fazer para se preparar para o que Deus quer fazer, como foi aqui na multiplicação dos pães, para viver uma vida do ilimitado de Deus, do sobrenatural de Deus? Porque dá a impressão que é pecado falar sobre prosperidade, que a gente tem que viver. É uma música, um corinho que a gente cantava quando eu era adolescente na Igreja Batista. É assim: eu sei que a vida é luta remida, meu Deus, mas com ternura Jesus me ama. E aí tinha outras assim: tá bom, as lutas vêm, mas nós fomos empoderados por Jesus Cristo para vencermos as lutas, para triunfarmos no meio das lutas. Amém, queridos? E o que você vai fazer para se preparar para o que Deus quer fazer com a sua vida, para o que Ele preparou para nós, para o próximo ano? Primeiro, você vai plantar semente. Nós falamos na última vez que eu preguei, plantar semente. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas numa outra oportunidade, mas a pior coisa que você pode fazer é você dar o seu dízimo ou trazer sua oferta pensando: eu venho para ajudar na prestação da igreja, eu venho para ajudar nas compras das coisas da igreja. Não é por isso que você traz os seus dízimos, suas ofertas. É muito maior, é muito além. Segundo, você precisa seguir ao Senhor onde, como e quando Ele te direcionar. E eu falei na última vez que Deus nos trouxe de São Paulo para Campinas, de Campinas para Sumaré. Nós viemos seguindo a direção que Deus estava nos dando. E eu falei: não tome decisões baseadas em emprego, baseados naquilo que você acha que é bom. Tome decisões baseadas naquilo que Deus tem chamado você para fazer. Falei sobre exemplos de homens que levaram família para outros lugares, que tiraram famílias da igreja para ir para outro lugar que Deus não tinha mandado. E as consequências disso. Terceiro, ser obediente ao Senhor. Aquilo que Ele falar para você, aquilo que Ele determinar para você, você seja obediente naquilo que Ele determinar. Quarto, o que mais? O que mais que você tem que fazer para se preparar? E hoje nós vamos estar falando sobre isso. É necessário que você tenha uma atitude de fé e de expectativa. Porque orações genéricas, pedindo coisas genéricas para Deus, e isso você precisa aprender. O que significa isso? O que significa fazer orações genéricas, pedindo coisas genéricas, sem saber exatamente o que você quer? Exatamente o que você quer, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve.
Se você não sabe para onde você está indo, qualquer coisa basta. E as orações genéricas não alcançam resposta. E você precisa aprender a, de Ezequias, colocar tua casa em ordem. Você precisa aprender a colocar tua casa em ordem. Você precisa saber o que você quer. Precisa saber onde você está indo. E o que você vai fazer para chegar lá. Por exemplo, se eu falo, o Ronaldo está dando um curso de finanças, online, certo? Para quem quiser, é online, ele passa o link, é de quinta-feira. Primeiro passo para dar um curso de finanças online, ou um curso de finanças, você precisa organizar as suas contas. Precisa organizar as contas. Se você está no vermelho, se você tem muitos débitos, se você está devendo, primeiro de tudo é começar por aí, porque ninguém vai prosperar começando depois das contas. Vamos começar organizando as contas. E se eu perguntar para você, qual é o seu problema financeiro hoje? Minhas dívidas, eu quero resolver as minhas dívidas. Se eu perguntar para você, você sabe quanto você está devendo exatamente? O que você está devendo exatamente? Teve uma pesquisa de empresários americanos que eles disseram que pessoas organizadas têm 50% de chances a mais de prosperarem e darem certo. Pessoas desorganizadas não prosperam. Se está tudo na cabeça, você não sabe o que deve, para quem deve, quanto deve. Se eu perguntar para você hoje, quanto exatamente você deve, você sabe? Quanto exatamente você está devendo e para quem? Porque tem pessoas que devem tanto que ela fala, eu não gosto nem de pensar nisso. Já aconteceu com alguém aqui? Quando nós morávamos lá em Campinas, no Ouro Verde, nós chegamos a dever R$120 mil. Com zero. Com o Ronaldo trabalhando de freelancer. Vendas freelancer. Foi a ponto de dois gerentes da Caixa Econômica irem lá em casa para avaliarem como que a gente podia pagar. A gente não tinha absolutamente nada. Nada. Tudo era de terceira mão. E aí eu falei, olha, a única coisa de valor que eu tenho aqui são meus filhos. E eles eu não vendo, não dou e não empresto. Queridos, como aconteceu de você chegar a dever R$120 mil, se você não encara o problema, vou sentar, vou avaliar um por um, e eu vou ver prioridades, e vou começar a ver como eu vou pagar, você vai continuar aumentando esse rombo. Foi daí que nós saímos dessa situação. Porque você tem que encarar primeiro o problema. Você tem que começar onde está. Porque você nunca começa a sua vida de abundância ou sua vida de caminhada. Você não começa pelo 10º degrau. Você começa pelo primeiro degrau. Você começa semeando. Você começa seguindo a Deus. E você começa se organizando. Você tem que começar por onde você começou a errar. Então você primeiro precisa, saiba o que você quer. O que exatamente você quer? Você tem noção do que você quer? Você precisa saber o que você tem. Tem pessoas que não sabem nem o que tem. Não sabem nem quanto tem, nem o que tem. Tem famílias que eu tenho acompanhado, tenho aconselhado. Tem famílias que eu tenho aconselhado que vivem num perrengue, gente, uma situação difícil. E tem uma que tem uma moça de 15 anos, tem uma moça de 19 anos, tem o marido e o pai e a mãe que estão sofrendo financeiramente, só a mulher trabalha registrado. Falei, por que a filha não trabalha? Não, é porque ela está estudando. Quem é que estudou e trabalhou? Morreu? Não, é porque ela tem 15 anos. Quem já foi jovem ou menor aprendiz aqui? Foi por que não? Não, é porque eu prefiro
Eu prefiro assim. Eu falei, então, não tem do que reclamar. Porque tem 5 filhos em casa, a mãe e o pai poderia estar ajudando, começar a pagar as contas. Todo mundo entra nesse barco. Vamos fazer uma reunião, vamos organizar esse negócio. Ok? Às vezes o pai está sofrendo sozinho para pagar. Mas tem 2 filhos homens que a mãe não tem coragem de deixar, pedir para os filhos ajudarem no negócio, até todo mundo sair da situação. Estamos entendendo aqui? Precisa começar a se organizar, saber o que você deve, quanto você vai precisar para alcançar esse objetivo. Comece tendo um carro limpo. Quantas pessoas querem um carro novo, mas andam dirigindo um latão de lixo? Como você acredita que Deus vai te dar um carro novo, se aquele que você tem, você não trata bem? Não troca óleo, não lava, não retira o lixo. Lá em São Paulo eu conheço uma pessoa que toda vez que eu entro no carro dela, eu pego uma sacolinha que está por ali, eu começo a remover o lixo que está dentro. Quando eu consigo remover, pelo menos metade do que eu consigo, aí eu tiro os tapetes antes de sair, dirigindo para remover o lixo que ficou no tapete. Quê? Mas o carro estava limpo. Mas o carro estava limpo. Se você quer um carro novo, você precisa tratar bem o que você tem agora. Ok? E que carro novo você quer? Ah, eu quero um carro novo. Que carro? Vamos falar aí, fala de um carro aí. Eu não sei mais marcas de carro aí. Eu sou da época que eu queria uma Tucson. Civic 10. Tá bom, Civic 10. Aí Deus vai, ouve a tua oração e te manda uma coisa que não existe. Um Civic 10 laranja. Gostou, Camila? Não, você tem que ser específico. Eu quero bancos de couro. Quero bancos de couro branco. Quero bancos de couro que refrigera durante o calor, porque eu não gosto de ficar muito quente. Você precisa ser específico. Não genérico. Se prepare, fique pronto para quando chegarem as bênçãos do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 26. Segundo Crônicas, capítulo 26. Eu não sei se vai... Hoje nós estamos com uma técnica de som, de mídia nova ali. Eu não sei se ela vai conseguir... O Vitor estava ajudando, gente. Segundo Crônicas, capítulo 26. 26, quero usar esse texto. Diz assim, versículo 5. Diz assim: e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui está falando do rei Uzias. O rei Uzias era primo de Isaías. E aqui está dizendo que enquanto Zacarias esteve vivo, instruindo ele no temor de Deus, ele buscou ao Senhor e ele prosperou enquanto buscou ao Senhor. Deus faz você prosperar enquanto você buscar ao Senhor. Se você se apartar dele, acaba o fluxo de bênçãos. Talvez não acabe o fluxo de bênçãos financeiras, você continue financeiramente bem, mas e a saúde, mas e a família, mas e a harmonia, mas e a paz, mas e tudo mais que Deus tem para você. Enquanto buscou ao Senhor, Uzias prosperou, Deus o fez prosperar. Amém? Eu quero abrir agora no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 2 e 3. E aí vem mais um princípio que eu quero deixar com vocês, queridos. Eu usei esse projeto de vida durante muitos anos da minha vida.
Desde que eu conheci o poder desse negócio de projeto de vida, eu comecei a usar. E tenho muitos testemunhos para compartilhar com vocês hoje. Para vocês entenderem como isso funciona. É um princípio. Aqui está escrito, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera. Você está no verso 3 já, verso 2, por favor. Eis que a sua... 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa. Escreve a visão. Escreve a visão. Bem legível. Torna bem legível. O que é bem legível? Bem específica. Bem entendível. Que você seja capaz de entender. Para que até quem passa correndo possa ler e possa entender. Escreve a visão. Aqui está um princípio para vocês. Crie o hábito de escrever objetivos. E visão e objetivo é diferente. Eu vou só dar uma palhinha para vocês entenderem a diferença de visão e de objetivo. Olha aqui. Visão. Só um instantinho. Visão. No dicionário. Eu peguei no Michaelis, que tem muita diferença. Percepção das possibilidades, significados de cada coisa, capacidade de avaliação e compreensão de situações, suposta aparição de algo sobrenatural. Outra, desejo intenso e persistente. Outra, pretensa imagem de um fato ocorrido ou que ocorrerá. Isso é visão. Agora eu quero falar sobre a diferença do que é objetivo, definição de objetivo. Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, propósito. Escreve os teus objetivos, porque a sua visão é o seu futuro. Esse negócio de repetir faz diferença, tá? Só uma vez. Escreve, a minha visão é o meu futuro. Diga, a minha visão é o meu futuro. A minha visão é o meu futuro. O que você vê hoje é para onde você irá. O que você vê hoje é para onde você irá. E, gente, eu quero usar um exemplo aqui para vocês que eu achei muito tudo a ver com o que nós queremos falar aqui. Quando eu dirigia na pista, o Ronaldo me deu uma dica que fez toda a diferença. Mas eu gostava muito de ouvir o que o meu pai falava quando eu estava dirigindo para ele. Porque o meu pai era um piloto e o meu irmão do meio também. Assim, eles davam instruções que eu falava, uau! Por exemplo, meu pai falava assim, quando você vai passar por uma lombada, filha, não passe em segunda. Engata a primeira, vai mais devagar e engata a primeira. E ele disse o que isso faz com os pistões do carro. Ele me deu uma aula de pistões do carro. Entendi. Eu não ficava retrucando. Sabe quando fica retrucando? A pessoa fica retrucando, fala, ai, quer dirigir? Deixa eu dirigir. Quer pegar o volante? Então deixa eu. Tal. Eu ouvia o que eles tinham para falar. Eu aprendia demais. Então, quando eu estava indo na pista, na esquerda, e tinha um caminhão emparelhado comigo, o que eu fazia? Eu ficava olhando para as rodas do caminhão, para não me aproximar do caminhão. Eu ia assim, olhando para ele. Quanto mais eu olhava para as rodas do caminhão, mais eu me aproximava das rodas do caminhão. Qual é o segredo? Ou para uma curva. Se você está indo para a curva e tem um buraco na curva, e você mira no buraco, você vai cair no buraco. Conhece alguém que é fascinado por cair em buraco, dirigindo? Qual é o segredo? Você tem que mirar numa linha que você quer seguir, não olhar para o caminhão
Você mira na linha que você quer seguir e você continua dirigindo. Na curva, a mesma coisa. Você mira na reta, porque você vai conseguir não errar na curva. Certo? Ok? Vamos imaginar que você está cavalgando um cavalo. Para você virar todo o corpo do cavalo, você tem que virar a cabeça do cavalo. E aí todo o corpo vai junto. Ok? Para onde estamos olhando? É para onde acabamos indo. Se você está dirigindo e você mira na sarjeta, você vai acabar batendo na sarjeta. Você vai acabar indo ali. Se você encontra um ponto na curva e guia, é para onde você vai. O corpo do cavalo vai para onde a cabeça dele é direcionada. Onde sua cabeça apontar, é para onde você vai. Se você mirar na sarjeta, é na sarjeta que você vai. Estamos entendendo? Sua visão é o teu futuro. Olha para a sarjeta, e a sarjeta é o teu futuro. Onde você olha, é para onde você vai. E o que você se vê fazendo no próximo ano? O que você se vê fazendo no próximo ano? Eu tenho uma conhecida que está com câncer. E ela só pensa na morte dela. É onde ela está mirando e vai piorando, vai definhando, vai definhando. O que ela deveria fazer? Ela deveria se ver curada, com base nas promessas do Senhor, na palavra, no fato de que pelas feridas de Jesus ela já foi sarada. E ela ficaria sarada. Tem um livro que eu fiz a leitura dele no YouTube. E um dos capítulos fala de um homem que estava com uma doença terminal. O que ele fez? Ele pegou todos os filmes de comédia que ele conseguiu pegar. E ele ficou 3 meses assistindo filme de comédia. Quando você fica mal, você gosta de assistir filme de tristeza? Gente, quando eu vejo um filme que está lá, é doença terminal, um filme que a Camila gosta, daquele de cadeira de roda, cara, eu não quero saber como ele era antes dela. Filme mais triste. Quem gosta de assistir filme triste aqui? Tem uma música do tempo do meu pai, filme triste, que me fez chorar. Então, pega filmes de comédia. Começa a ter alegria. Começa a ver na palavra todos os textos que falam de cura, de restauração. Não entra para uma ONG que as pessoas têm câncer também, que você só vai falar de câncer. Só vai ver pessoas dia após dia morrendo. Entra para uma ONG que tem pessoas que estão vivas. Querem andar de skate, que querem fazer asa delta, que querem viajar jogar de paraquedas. Vocês estão entendendo? Para onde a tua visão te direciona, é para lá você vai. Tão importante é você ver como você falar. Então você precisa escrever o que você quer na vida. Escreva. Você precisa tomar passos que sejam sérios. Você precisa ser responsável com a tua vida. Precisa se sentar, orar e escrever. Porque escrever é um ato de fé. Eu tenho caderninhos desses de brochura, que eram cadernos de visões meus. Aí a Ana não gostou de ver os meus cadernos, ela pegou e me deu esse caderno. E ele é tão grande que eu separei uma parte para escrever visões, projetos de vida. Tem um caderno bom, ou vai lá, pega um de R$1 mesmo. Ou vai e compra um caderno bacana, um caderno muito legal, mas tenha um caderno de visões. Tenha um caderno e se sente, ore, escreva, porque escrever é um passo de fé e faça um esforço. As coisas grandes, coloca lá no seu projeto. As coisas pequenas, coloca lá no seu projeto. Haja sobre a palavra de Deus. Mas escreva, eu quero um filho. Qualquer filho. Um chorão, birrento, mal criado, porque criança ninguém sabe o que vem. Não, eu quero um filho assim, 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 assim. Ano que vem vai ser o ano. Então, eu quero um filho.
Na vida secular dizem que pessoas que escrevem têm 50% de chance a mais de realizar os objetivos. Você não vai precisar ficar se esforçando para ter fé. Eu estou tendo fé que até o final do ano eu vou conseguir. Fé não é isso, é dar um passo de fé e navegar nas asas do Senhor. O que você quer? Onde você quer ir? Eu fiz uma lista de países que eu quero conhecer. Fiz uma lista de países que eu quero conhecer. E eu ainda vou para lá. De estados, de cidades que eu ainda não fui no Brasil. Não é para todo lugar que eu quero ir. Eu quero conhecer o mundo inteiro. Não é, mas aqueles que eu mais quero, eu coloquei, eu ainda vou lá. E eu disse o que eu quero fazer lá. Para onde você quer ir? Quanto dinheiro você quer ganhar no ano que vem? E aí eu fiz um cálculo. Tá bom? Vamos imaginar que você é uma pessoa que ganha 3 mil reais. O americano, ele faz a medida, o cálculo, baseado no que ele ganha por ano. O brasileiro não tem esse hábito. Mas, eu fiz um cálculo. Vamos imaginar que você ganha 3 mil reais por mês. Vezes 12 dá 36 mil reais no final do ano. Você ganha 36 mil reais por ano. Ok, então você vai escrever no seu projeto de vida. Ano que vem, eu quero ganhar 72 mil reais. Gente. E você precisa colocar coisas grandes. Quanto você quer o ano que vem? 25 mil? 1 milhão? Coloca. Porque talvez você não tenha alcançado nada, porque você não quer nada, você não projeta nada, você só vai vivendo. Vai fundo. Você só vai fundo, só vai indo. Coloca lá quanto você quer ganhar. Dê passos de fé. Escreva as roupas que você quer. Pode. Isso não é ser ganancioso. As roupas que você quer. Quanto você quer pesar ano que vem? Aí, eu pensei que era assim. Eu pensei que era fácil assim. Coloco assim, eu quero pesar tanto. Porque ano passado eu coloquei. Eu quero pesar tanto. Aí chega no final do ano, eu não estou pesando aquilo. Por quê? Porque não é mágica. Não é porque eu escrevi que agora eu vou pesar aquilo. Não, eu vou ter uma limitação na minha forma de comer. Eu vou comer do jeito certo, eu vou comer as coisas certas, eu vou fazer exercício, ok? Quanto você quer pesar no ano que vem? A sua visão é o teu futuro. E fé é agir sobre a palavra. Gente, isso é se organizar, se preparar. Deus precisa dos seus sonhos para te levar onde você precisa estar. E eu creio que alguns de vocês têm vivido uma vida de uma forma que só vai indo, que acha que isso não é verdade, que não vai acontecer. Escreva quanto dinheiro você quer ter, mas também escreva quanto dinheiro você quer dar. Eu quero ter tanto, mas eu quero dar tanto. Ok? Escrever é como imprimir no teu espírito. Isso fica sendo você, faz parte de você. E eu escrevi aqui de novo, onde você quer ir. Pensa agora, para onde você quer ir? Onde você gostaria de viajar? Que lugares você gostaria de conhecer? Quem gostaria de pregar em lugares fora? Quem escreve? Onde você gostaria de pregar? Pregar o quê? Alcançar o quê com as tuas pregações? Que livros você quer escrever? Quem quer ter canal no YouTube? Quem quer ter aí um Instagram forte? Falando o quê? O que você quer fazer? O que você quer passar para as pessoas? Transbordar na vida das pessoas no YouTube, no Instagram, no Facebook. Escreve. Tem pessoas aqui, tudo que você sabe. As coisas que eu sei, tem pessoas lá fora que não sabem. E eu posso ensinar essas pessoas. As coisas que você sabe. Tem pessoas que podem alcançar, através de você, esse conhecimento teu. Você está entendendo? Mateus, você sabia que se você escrever um livro,
ou fazer um canal no YouTube ou no Instagram, alguma coisa assim. Tem pessoas que não sabem o que você sabe e que iam ser abençoadas por sua causa. Olha, todos nós temos algo que alguém não sabe. Todos nós. O que você quer experimentar ainda? O que você quer experimentar ainda na vida? Escreve. Que aumento sobrenatural você quer ter de Deus? Leve o tempo que levar, porque no verso de Abacuque, aí vem o verso 3, Abacuque 2, 3, aí vem o próximo texto, próximo versículo. Vamos lá. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Certamente virá. Espera, porque pode levar o tanto de tempo que precisar, contanto que venha. Você vai ficar firme, porque você vai acreditar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leve o tempo que levar, mas é isso que eu vou ter. É nisso que eu estou esperando. Escreve como você quer que seja isso. Teve uma mulher que, quando ouviu essa mensagem, ela fez uma lista no projeto de vida dela de 64 itens. 6 meses depois, ela procurou o pastor e falou: pastor, dá 64 itens, 40 já foram atendidos. Isso anima o teu coração? Uma pessoa que fez uma lista com 64 itens, 40 em 6 meses já tinha sido atendido. Eu queria trazer um caderno que eu fiz em 1992, um projeto de vida para os meus filhos. Eles eram pequenos, crianças. E um dos itens que está lá, eu vou trazer quando eu for falar sobre o projeto de vida em janeiro. Um dos itens que está lá é: eu quero que eles sejam músicos. Ali, porque meu pai e minha mãe eram músicos, mas pulou uma geração, pulou eu e meus irmãos. Nós temos ouvido musical, mas não somos músicos. Mas na próxima geração, os 3 são músicos. Se você der qualquer coisa, eu acredito nisso, que eles tocam. O Nado toca baixo, toca teclado, canta. O Pablo, que der na mão dele de percussão, ele toca, e já vi tocar violão também. E o Bruno é um abusado que quer tocar tudo e canta. Por quê? 1992 tinha um projeto de vida. E a próxima geração já vai ser assim também. Porque meu neto de 9 anos tocou hoje aqui no louvor. Projeto de vida, gente. Acontece. Quando o Pablo, eu quero falar antes da minha mudança. Quando eu falei sobre isso, jovens, façam uma lista de um projeto de vida de esposa que você quer. Eu lembro que o Pablo fez uma lista de 4 páginas. E uma das coisas que ele colocou lá foi que ela seja benevolência do Senhor. Quantos anos de casado você tem, Pablo? 10 anos. Hoje nós conhecemos a Fernanda como benevolência. Ela é a benevolência. Ela é realmente a benevolência do Senhor. Eu sei que meus filhos fizeram, mas é se alinhar com aquilo que Deus quer. Seguir a direção do Senhor. Quando nós fomos morar lá no Ouro Verde, que nós íamos, antes de São Paulo para cá, nós fomos morar num apartamento no Tancredão. Aí eu fiz uma lista com 10 itens que eu queria que tivesse naquele apartamento, na casa que nós fôssemos. Coloquei tudo ali, porque tinha crianças pequenas, precisava de um monte de facilidades, e eu coloquei tudo na lista. Fomos parar no Tancredão, um lugar lindo, um lugar maravilhoso que é aquilo ali, viu? Um lugar que eu andava todos os dias pelas ruas, falava: Deus, obrigado, que negócio legal esse aqui. Mas quando nós terminamos a mudança, a empresa que fez a nossa mudança deixou a casa prontinha, para quem já tinha mudado 23 vezes. Aquilo era um trauma para mim. Quem já fez muitas mudanças aqui sabe que trauma, que você leva 1, 2 semanas para colocar tudo no lugar. Quando a empresa saiu, estava tudo no lugar, tudo. Eles deixaram tudo no lugar. Mas aí eu falei: Senhor, faltou só uma coisa. Porque tinha tudo, a escola, comércio, linhas de ônibus, tudo, tinha tudo que eu tinha pedido. Faltou só o sol. Mas nós não tínhamos colocado as cortinas ainda e fomos dormir. Quando nós amanhecemos, o sol estava queimando meu rosto. O alvorecer, nascer do sol,
batia no quarto. Depois, quando chegou no final da tarde, o crepúsculo batia na sala. Então, tudo, legal. Aí, quando nós viemos aqui para o Amélia, fiz uma lista, coloquei tudo na lista. Um ano antes, eu pus os 2 pés naquela casa, falei, essa casa é minha. Um ano depois, a casa era minha. Fiz os 10 itens da lista. Quando tudo estava arrumado já na casa, falei, só faltou uma coisa. Eu tinha pedido um cachorro para Deus. Queria um cachorro. Aí a minha mãe veio no final de semana para os meus irmãos conhecerem a casa, para a gente comer junto, ficar lá e tal. E nós almoçamos e tal. Quando terminou o almoço, eu falei, nem esqueci uma coisa. Fui lá e abri o porta-mala do carro. A cachorra, a Pantera, estava lá. Estava lá. Era uma Lady. Como que aquela cachorra ficou ali sem fazer voar? Se fosse o David, tinha destruído o carro por dentro. Aquela cadela esperou. Ela conversava comigo. Eu virei uma pessoa estranha, que tinha contatos com a minha cadela. Porque tudo que eu pedi era sol de manhã na frente, sol à tarde nos fundos. Era tudo que eu tinha pedido. Ok? Então, esse negócio de projeto de vida funciona todas as vezes que eu fiz meus projetos de vida. Eu posso ir lá e começar a ticar. Até quando nós mudamos para Campinas, eu estava numa igreja e eu fiz um projeto de vida. Aí no dia 25 de dezembro, Natal na igreja, eu fui pedir para a pastora dar meu testemunho. Eu falei, pastora, todos os itens, contei para a igreja, todos os itens, faltou só uma coisa, a casa própria, nós não temos ainda. No dia 26, isso era dia 25, domingo, dia 26, segunda-feira de manhã, 11 horas da manhã, a gente estava assinando o contrato aqui no Jardim Américo. De uma forma que não dá para explicar como foi louco aquele negócio. Esse negócio de escreve a visão, e ainda que pareça tardia, ela vai chegar. Isso é verdade, porque está escrito, é Deus agindo na tua vida. Se você se organizar, se organize e escreve daqui até 31 de dezembro. Depois um projeto a mais médio prazo e um projeto a longo prazo. Escreve tudo. O pastor estava falando que ele e a esposa dele compraram casas, escrevendo juntos e orando, chamando a existência. Construíram igrejas da mesma forma. Ela conseguiu joias da mesma forma, roupas, viagens. Está escrito aqui. O que precisa é que você se organize. Se você quer um emprego novo, querido, Senhor, eu quero um emprego novo porque eu não aguento. Não, Senhor, eu não aguento mais esse trabalho. Não quero mais trabalhar nesse lugar. A gente pode orar e você ser mandado embora do seu trabalho. Tá, então eu quero ter um restaurante. Mas o que você sabe de ter um restaurante? Nada, eu só cozinho bem. Você sabe administrar, você sabe o que fazer quando tiver funcionários, o que fazer com aquele restaurante. Você precisa se organizar. Então você, muitas vezes, alguém quer ter um carro, mas você sabe dirigir? Então entra na autoescola, vai tirar a carteira de motorista. Você quer se tornar um empresário, o que você sabe sobre administração de negócios? Entra numa escola, vai aprender isso. O pastor tinha sonho de ter um avião. O que ele fez? Entrou numa escola para aprender a pilotar, porque não adiantava ter o avião lá se ele não pudesse pilotar. Se você quer um carro novo, que nem eu quero, um dos que eu quero agora, dos meus sonhos, eu gosto de picape. Mulher gosta de carro grande, né? Eu gosto de me sentir, de me achar, de subir lá e achar que eu estou dirigindo um caminhão, né? Estou pilotando um caminhão. E eu quero uma 4x4. Hã? O que eu não sei? Eu preciso de alguma coisa nova na minha carteira de motorista. Então eu vou fazer isso novo antes de ter. Porque senão eu vou ter lá o carro guardado. Eu vou ter. Meu marido falou que não quer, então eu vou ter. Ele sempre fala que não quer.
Quem quer? O que você quer? O que você precisa para ter isso? Você quer aumentar, expandir os seus negócios? O que você sabe sobre expansão de negócios? Sobre administração de negócios? Entra numa escola, entra num curso, vai fazer, vai se preparar. Você quer um carro novo? Arruma o que você tem. Se prepara para o novo. Vocês estão entendendo? Eu estou esperando uma coisa. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, porque eu conheço atrizes que eu admiro. Eu acho que ela deve ser, ela não é inglesa, mas eu gosto muito dela e ela gosta desse negócio de envelhecer. Não quero rejeitar envelhecimento. Cássia Kiss também é assim. Tá bom, eu sei que eu vou envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Então é academia. Quero me preparar para me envelhecer bem, com saúde. Não quero chegar aos 70 anos obesa, fraca, com dor em todas as juntas, sentindo dor em tudo. Então eu vou me preparar para isso. A academia, vou mudar a alimentação. Vou resolver as questões de alimentação. O que mais que eu preciso, gente, para envelhecer bem? Ah, não, você tem que aceitar os cabelos brancos. Não, isso eu não quero, tá? Não, aí é pedir demais. Também eu não vou ser que nem aquela atriz que ela deve ter 80 anos agora. E ela tem tanta plástica, mas tanta plástica que não dá mais para esticar nada ali. Não é isso, mas é chegar lá com muita saúde. Com muita saúde, muito vigor, energia. Conheço uma senhorinha de 84 anos que parou de viver com 60. Achou, estou ficando velha. Claro que eu dizia que não ia usar o cartão de idoso. Estou aproveitando todos os privilégios. Fico na vaga de idoso, vou na fila de idoso. Acho o máximo quando olham para mim e falam assim, olha, não pode ficar aqui. Acho maravilhoso isso. Fui numa fila de idoso no mercado e tiveram uma confusão, porque a mulher começa a anunciar, senhores, por favor, entendam, a fila de idoso é só para quem tem tal, eu tô lá. Aí eu falei, eu tenho essa idade. Yes. Se prepare para a idade quando chegar. Quando a idade chegar, quando chegar meu tempo de partir, eu quero chegar lá com graça. Eu quero chegar até lá com graça e vou me preparar para isso. Queridos, encerrando essa palavra, pode ser que você vai aplicar tudo isso na tua vida e vai começar a dar testemunho aqui. Ou pode ser que seja só mais uma palavra, que entra aqui, sai aqui e você não desfruta. E pode falar, não funciona, mas funciona. E eu sou testemunho vivo disso. Funciona. E eu sou testemunha. Às vezes parece que não vai dar certo, que não vai acontecer, mas dá certo. Próxima palavra que eu vou trazer vai ser sobre o jejum. Joel fala, no capítulo 2, que nós devemos ir diante do Senhor com jejuns, com clamores. O que nós estamos vivendo, queridos, no Brasil, vai precisar que nós nos levantemos em jejuns. E também aquilo que você quer de projeto de vida para o próximo ano seu, vai precisar que você jejue, que você aprenda a jejuar. E daqui até o dia do aniversário da igreja, da celebração do culto de ações de graças, dia 26 desse mês, sábado, estou conclamando os líderes, a igreja, a jejuar uma refeição por dia, daqui até lá. Com o objetivo, Senhor, nós queremos celebrar 20 anos de igreja, mas quer saber? Até aqui o Senhor nos sustentou. Nós queremos dar graças ao Senhor, porque se tem uma porta aberta, foi o Senhor que abriu, é o Senhor que mantém, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E o Senhor tem uma chuva de bênçãos preparadas para nós.
preparada para nós. As bênçãos estão a nosso dispor. Deuteronômio 28 diz que Ele quer que as bênçãos te persigam e que elas te alcancem e que você seja abençoado no campo, na cidade, quando entra, quando sai, quando vem, quando vai. Você vai estar sempre em cima, nunca embaixo. Vai ser cabeça e nunca vai ser cauda. Essa é a palavra do Senhor. E se ela é para você e é para mim, então nós estamos nesse jejum até o dia 26. Jejum de uma refeição. E depois do dia 26, nós vamos fazer todas as semanas um dia de jejum até o final do ano. Vai ser uma cultura de jejum que nós vamos ter daqui para o ano que vem, o que nós queremos. O que Deus quer fazer com você, querido, o que Deus quer fazer com essa igreja, não tem para ninguém. E eu não sei. Eu tinha separado aqui, Bruno, o pastor Cris, do Filhos do Homem, cantou lá no MFI. Cantou Me Leva Onde Eu Posso Ouvir Sua Voz. Ou você vai trazer essa música, ou você vai trazer 5 pães e 2 peixinhos. Difícil os dois, né? Mas se você tem alguma melhor, então manda. Mas eu quero o seguinte: que hoje possa ser um divisor de águas na sua vida. Que você vá para sua casa e você coloque isso em prática imediatamente. E você seja uma fonte abundante de testemunhos. E eu peço que você me faça saber o que Deus fez na sua vida. Ok? Eu tenho muito ainda para sonhar. Estou com 61 anos. Ronaldo está com 64. E ele perguntou para mim assim: Cal, tem alguém na história que começou no ministério com a minha idade para revolucionar? Falei: olha, o que eu conheço é o Wigglesworth. Mas ele começou com 61. Só que ele já tinha uma vida antes com Deus. Certo? Então você, tal, vai fazer a história acontecer com um homem de 64 anos. Amém? Quem crê nisso? Quem crê que você vai fazer história a partir de agora? Você vai fazer acontecer. Vou chamar os meninos para estarem vindo aqui. Todo o culto do dia 31 de dezembro, nós tínhamos a prática de as pessoas virem dar testemunho do que Deus tinha feito com o projeto de vida. Nós tínhamos essa prática. E eu quero desafiar o teu coração a fazer projeto de vida. Eu vou pedir, Pablo, ensina suas crianças a fazerem projeto de vida. Meu neto tem 6 anos, o Pietro. E ele fez um propósito com Deus. Ele fez um propósito. Ele não sabe falar propósito. Como que é, mãe? Como é que é mesmo, mãe? Ele fez esse negócio aí porque ele queria ler, ele queria saber ler. E ele alcançou o dele. Ele alcançou o propósito dele. O Vitor tinha o propósito que ele queria tocar na bateria no culto da igreja junto com o pai dele. E alcançou o propósito. Um dia desses nós estávamos na vigília aqui, eu estava tocando tal. E aí de repente eu olhei, o Mateus estava aqui, eu falei: mas quem está tocando? Aí eu olhei, era o Vitor que estava tocando. E eu quero que você coloque um propósito com o Pietro, porque ele também sonha com isso. Até tal data, eu vou estar tocando bateria também. Sabe, coloca propósitos, projetos de vida, mas escreve. Escreve. Porque se você quer ver acontecer, esse é o caminho. Haja com fé, haja sobre a fé. Senta, não faz isso em qualquer papel de pão. Não faz em qualquer lugar. Pega um caderno que seja só para isso. Tem um caderno só para isso. Ou, no caso, um desse, que eu uso para as mensagens, para as palavras que Deus fala para mim e para visões. E já vou ticando. Esse já foi, esse já foi, esse já foi. Amém? Vamos ficar de pé. Se você tem o seu marido aqui, faça com o seu marido alguns projetos familiares e orem juntos, chamando a existência juntos. Se tem filhos, chama juntos, faz juntos projeto de vida. E vai acontecer. Não tardará. Ô Camila, você pode colocar para mim de novo Abacuque 2:3?
vale para como Sumaré. Vale para como Sumaré. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Amém? Eu vou orar por você agora e nós vamos ter essa última música. Eu peço que você comece a pensar nos seus projetos de vida. Mas lembra, não coloque nada genérico lá. Seja muito específico. Seja específico. Entre as coisas que eu queria, entre tudo que eu queria na casa, eu queria uma casa que não fosse num lugar baixo, na baixada. Eu queria que fosse no alto. Eu queria tais e tais vizinhos. Vizinhos desse daquela forma. Eu queria o comércio assim, eu queria a escola assim, eu queria um lugar assim. Específico. Você quer casar? Que marido você quer? Que esposa você quer? Põe lá, faz a sua listinha, seja específico. Quer filhos? Seja específico. Vai ser um filho chorão? Que vive adoecido, vive doentinho? Dá problema? É rebelde desde que nasceu? Seja específico. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir que ela faça vestir o espírito de cada pessoa, Pai. Sejam pessoas que queiram ser sérias com a própria vida, sérias com o Senhor, que tomem medidas sérias e que possamos escrever uma nova história, Pai. Que possamos abundar e prosperar para ajudar pessoas. Muito obrigada, Senhor, por esse culto. Muito obrigada, nós te exaltamos, Pai. Devolva ao Senhor a honra e a glória, pertence só ao Senhor. Que cada um, Pai, ao ir para a sua casa, vá debaixo de proteção, debaixo da tua proteção, Pai. Nem o mal sucederá a ninguém aqui, nem praga alguma chegará até as suas casas. Que a bênção do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada família aqui representada. E que o Senhor comece um mover novo e sobrenatural e ilimitado sobre as vidas de todos aqui. Que o Espírito Santo de Deus ajude cada um, Pai, na hora de escrever, para que possam sonhar sonhos contigo e desfrutar, Pai, do que o Senhor tem separado para eles. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Só